O tema da mensagem é a importância de cuidar dos pensamentos, a parte 25. 25 cultos, 25 mensagens falando a respeito deste assunto. Estamos indo para a reta final desta série. Estamos já finalizando esta série. E o Senhor quer que eu e você faça uso, e bom uso, de tudo que Ele nos ensinou aqui por este altar. Amém? Amados, foi algo tremendo, é algo tremendo que Deus está a nos revelar, está a nos ensinar. E nós somos privilegiados. Ouça isso, você é privilegiado. Diga para o irmão que está do seu lado, você é privilegiado, você é privilegiada. Você é privilegiado, amado. Você está no melhor lugar. Você, amado, você está no melhor lugar. Você está recebendo o melhor alimento. Você está recebendo a verdade, o alimento sólido. Você está sentado à mesa do banquete, onde o Senhor mesmo está a lhe servir. Então que você desfrute deste alimento. Amém? A palavra de abertura da mensagem está em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 16, que diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Jesus, nós estamos aqui com a mente de Cristo, com a mente do Senhor, para vivermos a perfeita e completa vitória, vivermos o plano perfeito de vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, nós queremos isso, nós desejamos isso, Senhor. Estamos aqui porque de fato, Pai, há dentro de nós um desejo que arde. Em nosso coração, ó Pai, arde o desejo de Te honrar mais e mais nesta terra, de fazer de fato a Tua vontade, Senhor, de estar no centro da Tua vontade, Te honrando, Te bendizendo, glorificando o Teu nome, Te exaltando, alegrando o Teu coração, Senhor. Pois tantos benefícios o Senhor já nos concedeste, ó Pai. Tantos benefícios já chegaram à nossa vida por meio da Tua graça maravilhosa que nos alcançou. E nós queremos ir além neste chamado maravilhoso, Senhor. Este chamado santo, este chamado, Senhor, que vem do Teu Espírito à nossa vida. Nós desejamos honrar, desejamos, Senhor, cumprir tudo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Por isso, assim, nós oramos, pedindo a Pai, para que o entendimento em nosso espírito seja pleno, seja completo, Senhor. Que não haja dúvidas, que não haja, Senhor, incertezas, e muito menos, ó Deus, qualquer incredulidade, mas que venhamos todos caminhar firmes na Tua palavra, Jesus, entendendo que ela é a verdade absoluta para cada um de nós nesta terra, entendendo que a Bíblia Sagrada é a Tua palavra, é a palavra que sai da Tua boca, e o que está escrito é a nosso respeito, e nada falhará. Portanto,
com humildade, Senhor, com submissão, com temor e santo tremor, eu lhe peço mais uma vez, ó Deus, que eu seja nas tuas mãos um instrumento de valor para anunciar as boas novas ao teu povo, para trazer à tua igreja, Jesus, a boa palavra, a boa semente, que certamente dará o seu fruto nos corações que a receberem. Eu peço a Deus para que todas as palavras que saírem dos meus lábios sejam as tuas palavras e não as minhas. Que haja compreensão, que haja quebrantamento, que haja, Senhor, a total submissão à tua soberania e ao teu querer neste lugar. Nós mortificamos agora toda a carnalidade, Jesus. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda sofisma, toda altivez. Nós anulamos agora, pelo poder de Cristo, pelo poder da mente de Cristo que está ativada em nós. Levamos cativos todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, para te ouvir, Senhor, e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. E aqueles que assim irão proceder, digam amém. Amém. E amém. E amém. A Jesus toda a glória. Obrigado, ministro Vinícius. Abençoada pastora Daniele. Louvado seja o Senhor por vossas preciosas vidas. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor, salvos pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, aqueles que não podem perder a salvação, porque são salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. O apóstolo Paulo, no decorrer deste capítulo da carta aos Coríntios, ele diz que o espírito do homem sabe as coisas do homem, e as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, só se pode conhecer Deus, só se pode conhecer as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Ou seja, ninguém sem o Espírito de Deus conhece a Deus. Pode conhecer a Deus. E ele continua dizendo que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, pelo Espírito do Senhor que habita em nós, nós podemos conhecer o que foi nos dado gratuitamente, ou seja, por graça. E o homem natural, que não recebeu o Espírito que vem de Deus, o homem que não pode receber o Espírito que vem de Deus, ele não aceita as coisas de Deus. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. Paulo diz isso neste capítulo de Coríntios.
Porque essas pessoas não podem entendê-las. Não podem entender estas coisas. E nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque o Espírito que vem de Deus habita em nós. O próprio Deus habita em nosso espírito. E você diga amém. Amém. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, Deus habita em meu espírito. Em Efésios 1, versículo 18, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pastor, iluminados os olhos do coração? O coração tem olho? Tem. Teu coração tem olho. E este olho, ele só passa a ver as coisas de fato como são quando ele é iluminado pelo Espírito de revelação. Este olho é um olho interno. Este coração não é o coração que a nossa irmã Maria relatou no testemunho, não. Este coração é o nosso ser interior, é a nossa mente, a nossa alma. Amém? Então ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza? Então, é uma riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, você tem uma herança, esta herança é uma herança rica, amém? Não é uma qualquer herança, é uma herança. E para conhecer esta herança, para conhecer o nosso chamamento, assim como a Bíblia diz, o que precisa ser feito? Os olhos têm que ser iluminados. E como isso acontece? Deus. Só Deus tem o poder de iluminar os olhos do nosso coração. Então, nós estamos aqui hoje, ouvindo o que nós ouvimos aqui, vivendo o que nós ouvimos, porque o Senhor iluminou os nossos olhos do nosso coração, para que pudéssemos saber qual é a esperança do nosso chamamento. Então, a mente de Cristo ilumina os olhos do entendimento, para conhecermos os mistérios de Deus e de fato sabermos quem é Deus. Conhecermos as verdades bíblicas. Porque se não se tem os olhos do coração iluminados, amados, jamais alguém conhecerá Deus. Podem ouvir falar de Deus, podem estar dentro de uma igreja, podem estar seguindo aí a igreja tradicional, mas não conhecem Deus na sua essência. Não conhecem a graça de Deus. Não existe nenhum conhecimento maior do que se conhecer a Deus. Conhecer a Deus, amados, é o maior conhecimento que se pode receber. E este conhecimento vem do Espírito Santo. O Espírito de revelação. Então, pastor, como que alguém pode dizer eu conheço Deus? Exatamente por isso. Pela revelação dada pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando eu recebo do Senhor a revelação,
Quando eu tenho os olhos do meu coração iluminados para entender quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, quem é o meu Criador, quem é o meu Senhor, quem é o Deus que eu chamo de Senhor, então os meus olhos foram iluminados por Ele mesmo. E aí então eu passo a conhecer a Deus. E não só de ouvir falar, não somente de imaginar um Deus que está lá nos céus e nós, seres humanos, aqui na terra. Não. Eu passo a entender que eu vivo 24 horas com este Deus. Eu passo a entender que este Deus caminha comigo 24 horas por dia. A igreja está compreendendo até aqui? Efésios 1,17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando é manifestado o espírito de revelação, quando é manifestado o pleno conhecimento de Deus, chega ao nosso coração, porque este Espírito ilumina os olhos do conhecimento e nos faz, então, ter a revelação daquilo que por muito tempo, amado, teve oculto aos nossos olhos. Eu vou dizer por mim. Amém? Pastora, me ajuda aqui. São quantos anos no Evangelho? Nós estamos indo agora para 2020, indo para 12 anos, né? Mais um mês e já estamos completando 12 anos no Evangelho. Amém? Fazem 7. Não, estamos indo para 8, né? Entramos no 8º ano aqui, mas ainda não completamos 8 anos. Então são 12 anos de Evangelho, faz as contas rápidas aí, uns quase 4 anos com as escamas nos olhos. Então, 4 anos, nós não tínhamos o espírito de sabedoria. Estávamos com uma Bíblia debaixo do braço, estávamos indo a um lugar chamado igreja, estávamos louvando e adorando a Deus, estávamos vivendo por conta própria, buscando algo da parte do Senhor, inclusive a salvação. Sim ou sim? Para quem viveu isso comigo, eu acredito que esse era o pensamento, né? Porque não tínhamos o espírito de sabedoria e de revelação. Não conhecíamos Deus de fato. E agora, os nossos olhos do coração foram iluminados e nós podemos conhecer Deus, nós podemos saber quem é Deus e viver este chamamento, amado, este chamamento maravilhoso da nossa vida, que nos revela a riqueza da glória da sua herança nos santos, que nos faz viver a vida abundante consumada por Cristo na cruz do Calvário. Então, enquanto eu não tenho este entendimento, não há possibilidade de eu viver esta vida abundante. Enquanto eu não tenho este entendimento, irmã Fabi, eu sou o pó da terra. Enquanto eu não tenho este entendimento, irmão Pedro, eu sou um miserável pecador. Estão entendendo? Eu não tenho direito a nada. Não tenho direito a nada. Eu tenho que, chamar a atenção de Deus para ver se Deus me salva ou não. Agora, com os olhos iluminados, então, olha o que Paulo diz, amado.
eu passo a saber, eu passo a conhecer a esperança do meu chamamento. Efésios 1,18, tá, pastor? Eu estou lendo aqui. A esperança do meu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que é uma herança que só se pode conhecer quando se tem o espírito de revelação. Versículo 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não, pastora, desculpa. 17 ou 19, né? Isso, nós vamos ler o texto completo agora, tá? É isso que nós estamos fazendo. Eu li o versículo 18, li o versículo 17, agora nós vamos ler do 17 ao 19, ok? Para você compreender aqui o que Paulo está dizendo. Presta atenção aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui o que Paulo estava fazendo? Paulo estava falando com a igreja que já estava andando com Cristo, que já havia recebido a fé em Cristo, que já estava vivendo por fé no Senhor Jesus Cristo, mas que ainda não havia recebido o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo diz assim, olha, eu me coloco de joelhos diante de Deus, por vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo orava pela igreja para que todos recebessem o espírito de sabedoria e de revelação. Então, ou seja, tivessem os olhos do coração iluminados. Estão entendendo, igreja? Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema, falamos disso aqui na quinta-feira, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Igreja, olha isso, amado. Olha isso, a profundidade desta verdade. Não existe seminário teológico nesta terra que revele o que só o Espírito de Deus pode revelar. Amado, sabe, quem tem o poder para convencer é Deus. É Deus quem nos convenceu dessas verdades. Você não está aqui porque você foi convencido por mim. Coitadinho de mim, quem sou eu? Você está aqui porque Deus te convenceu. Deus te chamou. Então, quando o Espírito ilumina os olhos do coração, ele convence. E até isso, então, acontecer na vida de um cristão, sabe? Ele ter os olhos do entendimento iluminados, ele não sabe de nada. Com todo respeito aqui, sabe aquela expressão que diz, sabe de nada, inocente? É exatamente isso. Ele pode falar da Bíblia, pode até falar bonito, sabe? Ter a hermenêutica, esses nomes difíceis aí que a teologia usa. Amado, mas ele não sabe de nada. Ele conhece a letra ali em si, mas ele não tem a revelação dada pelo Espírito Santo daquela letra. A pessoa pode ser formada nisso, naquilo, teologia não sei na onde, foi não sei para onde, para estudar as Sagradas Escrituras. Ok, muito bom isso. Mas se tem os olhos do coração iluminados pelo Espírito de Deus, essa é a minha pergunta.
Se tem, amém, glória a Deus. Então ele entende, sabe, esta herança dos santos. Agora, se não tem, não sabe de nada. Não sabe nada. Aí este leva as ovelhas para o erro, porque ele não sabe. Romanos 8,30. Olha o que diz. E aos que predestinou, aleluia, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, olha, meu amado, aqui começa o conhecimento. O conhecimento de Deus começa aqui. Aqui começa o alicerce sólido com Deus. Aqui começa a cair as escamas. A Bíblia diz que Deus predestinou. A esses que ele predestinou, a esses chamou, justificou e glorificou. Você quer aplaudir? É a teu respeito. O que está sendo dito aqui é a teu respeito, meu amado. E pergunto eu, onde está aqui o agir do homem nisso? Onde entra aqui a atitude humana nisso tudo aqui? De ser chamado, ser justificado e ser glorificado. Entra em lugar nenhum. Ou seja, não há glória humana nisso. Foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor, porque foi Ele quem predestinou. Então tudo começa com a predestinação. Não, pastor, mas espera aí, predestinação. É predestinação, sim. Desde antes da fundação do mundo, Deus predestinou. Então Ele predestinou para a salvação. E você está inserido nesta predestinação se você crê nisso. Estão entendendo? Porque não sou eu que escolhi Deus, não foi você que escolheu Deus. Você está aqui porque recebeu o dom da fé para crer nisso que eu estou pregando. Então a predestinação, ela aniquila todo orgulho e sabedoria humana. A predestinação, ela revela a mentira que é o livre-arbítrio. O homem diz, eu decidi. Mentira. Decidiu nada, meu amado. Se você está andando com Cristo, se você está seguindo Jesus, você foi chamado por Ele, porque você foi predestinado por Ele para isso. Então toda a glória pertence a Deus, toda a glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. O homem não tem participação nenhuma nisso. Então isso só se conhece e se vive através da revelação dada pelo Espírito Santo. A revelação da predestinação, igreja, ela é odiada por muita gente. Muita gente. Por quê, pastor? Porque ela humilha o homem até o pó. Ela humilha. Ela coloca o homem no lugar dele. O homem e a mulher, a predestinação coloca o homem e a mulher no lugar deles. E exalta Deus até as alturas. Estão entendendo? Então, viver estas verdades é que exaltam a Deus. Este evangelho, esta verdade da predestinação, exalta o Senhor. O coração do homem é enganoso. A pessoa está em um momento dizendo que te ama e em seguida ela está lhe apunhalando pelas costas. Por quê? Porque o coração dela é trapo de imundícia. Então, o ensino da palavra de Deus, sem a revelação do Espírito, são meros métodos que enfraquecem o povo de Deus. E produz o quê, pastor? Falsos convertidos. Falsos convertidos. Ou convencidos. É verdade, amado.
Porque sem a revelação, sem a predestinação, o que se tem são crentes convencidos. Um se achando melhor que o outro. Estão entendendo? Então, as pessoas que não sabem, sabe? A pessoa que ela não tem a revelação, que ela não vive pela predestinação, primeiro, ela não sabe nem glorificar a majestade de Deus. Porque ela não conhece Deus. Ela não conhece nem a respeito da sua própria salvação. Ela tem dúvida se ela é salva ou se ela vai para o inferno. Como é que vai glorificar a majestade de Deus 100%? Senhor, eu estou aqui te adorando, mas será que eu vou ser salvo? Senhor, eu estou aqui te adorando, mas o Senhor não vai me mandar para o inferno não, né, Senhor? Estão entendendo? Como é que se adora legitimamente sem a revelação do Espírito Santo? Destas verdades que eu estou aqui lhe dizendo. Então a pessoa não sabe glorificar a majestade de Deus, a pessoa não conhece a verdade a respeito da sua salvação. Sabe, são pessoas que pensam que foram elas que escolheram a Deus, que decidiram ir até Deus, e que agora Deus, né, elas estão lá tentando fazer alguma coisa para Deus aceitá-las. Deus não respeita a vontade humana. E agora os legalistas vão se arrancar os cabelos. E já estão me xingando, certamente. Amado, Deus não respeita a vontade humana. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Jamais. Jamais. Amado, isso não existe. Todos os nomes já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E Deus não está escrevendo o nome em lugar nenhum. Ele está chamando os que lá estão escritos. Essa é a verdade de Deus. É o homem que tem que respeitar a Deus, e não Deus respeitar a vontade do homem. A maioria, amado, do povo de Deus não respeita a Deus porque não conhece a vontade do Senhor. Não tem o espírito da revelação. E por isso, como que vai respeitar? Não respeita, não sabe respeitar. Acha que está indo por um caminho certo. Mas Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então está lá a pessoa achando que está fazendo certo, achando que está agradando a Deus, achando que, sabe, achando, e achismo não presta para nada. Então eu prefiro andar no caminho de Deus e não pelos meus caminhos. Eu prefiro os caminhos de Deus, amado. E não pense você que, sabe, por Deus ter me levantado como pregador, da graça de Deus principalmente, não pense você que eu não tenho investidas não, para tentar andar no meu caminho. É uma luta muito grande para permanecer, sabe, confrontando todos, sabe? Pequenininho confrontando os grandes. Mas aquele que é por mim é maior do que todos. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me escolheu, Ele que me consagrou, Ele que me deu o espírito de sabedoria e revelação. Não foi eu que decidi, não foi eu que fiz curso, não foi eu que fiz teologia. É Ele que habita em mim e fala pela minha boca. Então, a predestinação nos revela quem é Deus e quem nós somos. Nós somos deuses. Com letra minúscula. Sim, mas nós somos deuses porque nós somos filhos do Altíssimo. Somos imagem e semelhança daquele que nos criou. E é Deus. E esse Deus habita em nós. Então nós somos um qualquer? Não somos não. Somos deuses aqui nesta terra. Somos portadores da verdade de Cristo, amado. Assim como Paulo disse, eu e você dizemos aqui, a verdade de Cristo está em nós.
Só a predestinação exalta e honra a Deus com a verdade. Deus honra quem o honra. E você está aqui honrando a Deus. Por isso, amado, receba a honra de Deus na sua vida. Mas vocês que estão aí pela internet, recebam a honra de Deus nas vossas vidas. Vocês estão honrando a Deus, permanecendo firme na sã doutrina. É Deus quem diz: eu honrarei aquele que me honrar. Aquele que me honrar, eu honrarei. Hebreus 5:9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Mano, você está aqui obedecendo. Você está aqui obedecendo. Então, eu e você, nós não obedecemos para sermos salvos. Escutem aí, vocês da internet, vocês que vão ouvir essa mensagem ainda, vocês que estão ouvindo, e que talvez vocês ainda até hoje não tivessem ouvido isso. Olha, essa igreja aqui, a Cristo Vive Pau Sul, e todo o ministério Cristo Vive, não obedece a Deus para ser salvo, não. Nós obedecemos a Deus porque nós somos salvos. É por isso que nós obedecemos a Deus aqui, por isso que nós obedecemos a palavra, por isso que nós vivemos pela palavra, porque nós somos salvos, nós somos ovelhas. Então, olha, nós temos a salvação eterna, tá? Você pode fazer alguma coisa aí agora? Deus é que nos capacitou para isso. Deus nos capacitou para isso. Amém, meu amado? Glória a Deus por isso. Isso alegra o teu coração? É mesmo? Glória a Deus. Porque é a verdade. João 10, 26 a 27, olha o que Jesus disse. Mas vós não credes, porque tem os que não creem. Não é? Mas então, aí para esses que não creem, é Jesus quem dá a resposta, tá? Não é pastor Emílio, não é a igreja, não é apóstolo, não é bispa Solange, é Jesus, tá? Quer discutir? Vai discutir com Deus. Quer discutir? Discute com Jesus. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas... Só diz assim, amém. As minhas ovelhas... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É assim que funciona. É simples. É simples. A ovelha, ela ouve, ela entende, porque, sabe, o espírito de revelação está nela. E ela entende, é fácil dela processar, e ela, amém, 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 amém. Aí você fala para a ovelha, dá glória a Deus, ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí o lobo lá no meio está lá, né? Não sei não. Aí você fala para o lobo, dá glória a Deus, ele, glória a Deus, glória a Deus. E não sai nada, porque é lobo. Então, amado, é simples, sabe? É muito simples, é muito fácil. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então nós estamos aqui fazendo isso porque nós somos ovelhas, nós somos obedientes, nós somos submissas, nós somos humildes de reconhecer a graça que nos alcançou. E isso é maravilhoso. E nós não estamos aqui, glória a Deus, glória a Deus. Não estamos aqui não. Nós estamos aqui, glória a Deus, glória a Deus. Não é? Porque nós somos ovelhas. Então, se é filho do diabo, não pode crer. Se é filho de Deus, ele pode ainda não saber disso. Mas um dia ele vai crer. Então entenda isso. Se é filho do diabo, jamais ele vai crer. Ele pode até um dia ir para a igreja, mas ele vai ser esse do glória a Deus, glória a Deus. Vai ser lobo. Porque ele é filho do diabo. Agora, se é filho de Deus e ainda não está no glória a Deus,
Ainda não está? Um dia vai chegar a vez dele. Estão entendendo? Por quê? Deus sabe aonde estão as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. É Jesus quem conhece quem é a ovelha. Nós não estamos aqui para julgar quem é ovelha, quem é lobo. Mas nós vivemos com esse entendimento, com essa verdade. Que as ovelhas, quando ouvem a voz, elas seguem. E isso é maravilhoso, amado. Amém? Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, antes da criação do mundo, quando nós éramos somente espíritos, tá? Aos que de antemão conheceu, antes do ventre materno, antes que ele te formasse no ventre da sua mãe, ele diz: eu te conheci. Sim ou sim? Então, antes do ventre materno, ele te conheceu. Então, aqui está escrito: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 de Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, você é um eleito segundo a presciência de Deus Pai, segundo a vontade do Senhor, para a obediência. Então, quem obedece não fica debatendo. Quem obedece não fica questionando. Quem obedece, sabe, não fica lá, mas dízimo é da lei. Ah, não, mas acho que é acho que não existe mais. Por que não tem que batizar? Não, mas tem que batizar sim, porque Jesus foi batizado. Mas por que não tem que fazer jejum? Porque Jesus disse que tem que jejuar para vencer o demônio. Mas aqui não tem capeta, aqui não tem demônio. Jesus já destruiu tudo lá na cruz. Aqui tem Jesus Cristo. Aqui nós glorificamos o único e verdadeiro Senhor. Aquele que nos salvou e já nos deu vida eterna. A Ele toda a glória. Então, sabe, quem é ovelha não fica nessas questões, não fica nesses debates. Quem é ovelha não fica, sabe, achando, desculpa a expressão aqui, pelo em ovo. Romanos 9:11 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Como eu disse, nós estamos indo para uma reta final de uma série tremenda, uma série poderosa, que levada à risca vai mudar a nossa vida totalmente. Mudar a nossa história. Então, isso tem que ficar acertado nos teus pensamentos, que você está aqui porque você foi chamado por Deus. Tá? Por aquele que chama. Então, Ele te chamou. Diga: Jesus me chamou. Jesus me chamou. Diga: eu entendo, porque eu sou ovelha. Diga agora para quem está do seu lado: você está aqui porque Deus te chamou. Agora você diz para ele: você entende porque você é ovelha. Amém! Que coisa linda, igreja! Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Glória a Deus! Romanos 9, versículos 12 a 13, dando continuidade, diz assim: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vou ler de novo. Pastora, calma lá, pastora. Para no 13. A pastora está tão emocionada com a mensagem. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eles não tinham nem nascido.
não tinham nem nascido. Olha lá, o versículo 11. Ainda não eram... Não tem... tem. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aí nós vamos lá para o versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí tem gente que diz, não, mas não pode. Como assim? Tadinho. Nem nasceu ainda, Deus já diz que ama um e odeia o outro. Ô, abençoadinho, presta atenção. Com Deus não se discute. Se ele diz que ele ama um e se aborrece de outro, assim é. Então tem que ficar feliz aquele quem ele chama. E a hora que ele chama, entenda isso. Entenda isso, viva, sabe, esta gratidão a Ele todos os dias da sua vida. Eu me recordo muito bem que aqui em 2012, quando a graça começou a me ser revelada, quando eu recebi, né, o espírito de sabedoria, de revelação, e Deus tirou as escamas dos meus olhos, eu comecei a entender a verdade de Deus. E eu comecei a trazer para a igreja, pessoas foram embora daqui. Pessoas saíram daqui da igreja e saíram dizendo, onde já se viu? Isso não é evangelho, isso é uma injustiça, eu não aceito. E foi embora. Devia ter ido na delegacia, dado parte de Deus. Amado, estou mostrando a palavra, a pessoa bate o pé e fala que não é, então vai dar queixa. Romanos 9, 14 e 15 diz assim, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus está aqui, ó. De modo nenhum. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Glória a Deus, você pode aplaudir de novo? Então, vamos entender bem aqui. Eu não posso chegar aqui e tentar lapidar a palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui, amado, e tentar buscar um jeitinho para pregar a palavra para você sem você ficar zangado com Deus. Está entendendo? Concorda com isso? Porque os da salvação, eles irão crer. Os que não são da salvação, eles vão se irritar no extremo e vão sair daqui xingando. Onde já se viu? Não é assim. Tá levando as ovelhas para o erro. Tá totalmente equivocado. Ó, minha cara de nervoso e preocupado. Estou muito preocupado. Eu estou com a Bíblia. Eu estou com a verdade. Então, quer se irritar? Se irrite. Mas não queira dizer que isso não é a verdade. Porque é a verdade. Deus amou um e se aborreceu do outro, mano. Em outras traduções está assim, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Pronto. E estavam os dois lá, não tinha nem nascido. Estava na barriga da mãe. Não tinham nascido, não tinham feito nada. Não tinha matado nenhum passarinho, não tinha brigado com ninguém. Estavam lá dentro da barriga, dentro do ventre.
E Deus diz: amei Jacó, odiei Esaú. João 8:36 e 37 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Presta atenção nisso, amado. Os que não recebem essa verdade, eles se mantêm firmes dizendo que são filhos de Deus. Os que não recebem as palavras da verdade, eles batem o pé e dizem que são filhos de Deus. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E aí, Jesus mesmo responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, Jesus vem e deixa bem explicadinho, tá? Para aquilo que depois Paulo, lá em Romanos, destrincha. E nós vamos continuar aqui agora com Romanos 9,16. Por favor, pastora. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Está claro até aqui? Então aqui nós não ficamos dizendo: é injustiça. Aqui nós não ficamos fazendo: todos têm direito à salvação. Nós não ficamos falando isso aqui, não. Porque não são todos. Direito à salvação são todos que ele predestinou de antemão para a salvação. Então, para esses, a salvação, esses têm direito à salvação. Os que não foram predestinados antes da fundação do mundo, para esses não tem salvação. E agora se mordam de novo os que acreditam no livre-arbítrio. 1 de Pedro 2, 6 a 8 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, é esse texto, pastor? Parece que não é esse texto, minha esposa. Deixa eu só confirmar rapidinho aqui com a minha Bíblia. Glória a Deus. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Não é esse texto, minha esposa. Dá para corrigir? Está escrito assim, 1 de Pedro 2, versículos 6 a 8. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado.
Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, os que não creem, os que não podem crer, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora aqui eu digo algo para você. Essas pessoas, amados, elas foram postas para desobedecer. Elas tropeçam. Elas tropeçam. São estes os que tropeçam na palavra. Você fala de dízimo, tropeça. Você fala de salvação eterna, que é salvo para sempre, tropeça. Você fala da predestinação, não, chega a cair. Você diz que os nomes já estão todos escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, tropeça. Vai falar então de batismo, de jejum, de sacrifício, tropeça. Foram postos para desobedecer. Versículos 9 e 10, vou continuar aqui na Bíblia. Diz assim: vós, porém, aleluia, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga graças a Deus, aplauda o Senhor, dê a Ele um brado de júbilo, amado, dê a Ele um grito de alegria. Aleluia. Aleluia. Amado, isso é predestinação. Nós somos do Evangelho que honra a Deus. Nós somos do Evangelho que transforma vidas. Somos do Evangelho que gera segurança às ovelhas de Cristo. Somos do Evangelho que de fato revela quem nós somos diante de Deus. E revela quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Romanos 8, 33, 38 e 39 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor! Esse amor nos alcançou, mano. Agora nada nos separa dele. O Senhor nos escolheu para um propósito muito maior. Diga aí para quem está do seu lado: o Senhor te escolheu para um propósito muito maior.
Efésios 4, versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Então, viver no evangelho da predestinação, viver com os pensamentos alinhados a isso, arrumados nesta verdade, entendendo, sabe, que Ele já fez tudo por nós, que já está tudo pronto, já está tudo feito. Amém? E que por fé nós trazemos à existência, mano, a nossa herança, para vivermos uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida tranquila, onde de fato revela o viver do justo por fé. Amém? Então, as pessoas que olharem para nós vão ver e vão questionar, falar, viu, mas vocês vivem de que jeito lá? O que vocês fazem lá? O que nós fazemos? Nós adoramos a Deus, ouvimos Ele falar, aprendemos a andar com Ele, aprendemos a ser filhos, vivemos as melhores e superiores promessas que Ele tem para aqueles que vivem por fé, e assim nós vamos indo de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Mas vocês não fazem jejum? Não, não fazemos jejum. Não fazem campanha? Não, não fazemos campanha. Não fazem batismo? Não, não fazemos batismo. Vocês não fazem nada? Não, não fazemos nada, nós só cremos. Nós só cremos no que está escrito. As pessoas fazem, mas não creem. Aqui nós só cremos. E porque cremos não precisamos fazer nada. Vivemos por fé. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, eu vivo a liberdade. Com que Cristo me libertou. Amém? Amém. Agora, Paulo vem e continua. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, quando Jesus vem e abre os nossos olhos, amado, nos dando o espírito de sabedoria e de revelação, é para sempre. É para sempre, amado. Sabe, a pessoa que depois retrocede, volta para... Meu Deus! Deus não tem prazer, não. Deus não tem prazer na vida daquele que retrocede. Então, a partir do momento que é ovelha, né, ouviu a voz de Deus, teve os olhos do coração iluminados, conheceu Deus na sua essência, entendeu quem Ele é diante de Deus, o que Ele é para Deus, permanece firme nisso. Amém? Permanece firme nisso. 1 de Pedro 1, 3 a 5 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, olha aí a vida que deve ser a sua. A vida de uma ovelha deve ser isso aqui, amado. Sabe, viver de forma incorruptível, sem mácula, imarcessível, santa, guardada. Está entendendo? Dando o testemunho de fé, que tem a certeza da salvação eterna. Apocalipse 22, 3 a 5 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Você crê? Eu termino com Romanos 10, versículos 1 a 4 e 11, que diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus,
a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Esta palavra, amado, que você tem recebido por este altar, esta palavra te traz paz e segurança. Esta palavra edifica e dá herança. Esta palavra traz para a tua vida aquilo que é o teu direito. Aquilo que foi consumado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, desfrute da tua herança nos santos. Desfrute da tua herança nos santos. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor. E as ovelhas de Jesus digam glória a Deus. Teve nenhum lobo aí não, né? Não saiu nenhum, não, né? Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Jesus, nosso Senhor, nós te amamos, Deus, bendizemos o teu nome, te glorificamos, te exaltamos, por tão grande, Senhor, conhecimento e revelação que tem chegado à nossa vida. Muito obrigado, Deus, por nos fazer entender, por nos fazer compreender. De fato, somos privilegiados por estarmos aqui nesta noite, por poder estar recebendo estas verdades, entendendo-as, glorificando e exaltando o teu nome. Senhor, que te daremos, Pai, por tantos benefícios concedidos a nós? O que te daremos? Queremos mais e mais viver estas verdades. Queremos mais e mais honrar e exaltar o teu nome através deste evangelho, Senhor, que transforma, que edifica, que dá herança, que muda a vida do homem, que muda a vida de uma mulher, que muda o viver de uma família. Senhor, eis-nos aqui com o coração totalmente grato a Ti, Senhor, por saber, ó Deus, que fomos predestinados por Ti, por saber que fomos chamados por Ti, justificados e glorificados por Ti. Não fomos nós que Te escolhemos, Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu. Foi o Senhor quem nos amou primeiro. E aqui estamos nós nesta noite agora, declarando que nós Te amamos, Pai. Que nós Te amamos. Sabemos que não há o que fazer para retribuir tão grande amor. Mas estamos aqui, firmes, firmes, ó Deus, olhando firmemente para o alvo, dando ouvidos à Tua voz, crendo na justiça que vem de Ti, Senhor, vivendo por fé naquilo que o Senhor fez por nós, crendo que de fato
O fim da lei é Cristo. E jamais seremos confundidos, Pai. Jamais seremos confundidos, porque estamos edificados sobre a rocha. Temos a sabedoria e a revelação em nosso espírito para permanecermos firmes e inabaláveis. Deus amado e bendito, nós oramos, Senhor, por aqueles que ainda não receberam esta revelação. Oramos pelas tuas ovelhas, Jesus, que ainda estão aí fora e que ainda não lhe conhecem, que ainda não se conhecem, Senhor, a si próprios, não sabem sequer o que estão fazendo aqui nesta terra, não sabem, Senhor, o seu propósito de vida, não conhecem, Senhor, o teu desígnio para com as suas próprias vidas. Nós oramos por estes, ó Pai, que são nossos irmãos em Ti, que são nossos irmãos em Ti, Senhor, aqueles que o Senhor ama, aqueles que de fato o Senhor quer que vivam estas verdades, aqueles que o Senhor já determinou que vão ouvir a Tua voz e que vão Te seguir. Nós oramos por estes, ó Pai, nesta hora. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Deus, que haverá um mover sobrenatural do Teu Espírito, alcançando estes eleitos, alcançando estes predestinados, trazendo mudança de vida, trazendo, Senhor, uma nova história, para que Te conheçam de fato e vivam a alegria da salvação, assim como nós neste lugar, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós cremos que este lugar ficará pequeno. Cremos que este lugar ficará pequeno. No tempo do Senhor irá acontecer. No tempo do Senhor as ovelhas virão. Aquelas que o Senhor já ordenou estarem aqui, elas virão para conhecer a respeito de Ti e viver o único e verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da predestinação. Assim nós encerramos, Senhor, este momento, declarando que os nossos pensamentos estão alinhados à mente de Cristo, declarando que a nossa mente está ativada à mente de Cristo, para vivermos o sobrenatural de Deus, para vivermos as melhores e superiores promessas, as quais na cruz do Calvário o Senhor consumou e outorgou a nosso favor. Que esta palavra, Jesus, que foi semeada nesta noite, abençoe os corações, traga vida, Senhor, traga alegria, traga ânimo, traga entusiasmo, traga esperança, porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, e ela traz vida onde já não há mais vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. E todo o povo que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória.